Ao vivo. Vamos conversar sobre a vida sem álcool. Tá nos bastidores, se puder me dar um alô, se tá tudo ok de áudio. Bom, gente, tem um tempinho já que eu tô ensaiando para conversar com vocês sobre essa experiência de estar há 1 ano já sem ingerir bebida alcoólica. E por que eu tô trazendo isso aqui nessa live? Porque vira e mexe eu converso com pessoas, encontro amigos, amigas, conheço pessoas e me perguntam sobre como tem sido isso, né? Por que eu decidi parar, se eu tinha algum problema ou não, enfim. Então quero conversar um pouco com vocês sobre isso, especialmente porque o álcool certamente é uma das drogas mais perigosas e poderosas que existem, né? Ele é aceito socialmente, então parece que faz parte da nossa vida como um todo consumir álcool. É difícil você sair para um lugar ou ir para um evento que não tenha bebida alcoólica ou que as pessoas achem que é normal você não beber, né? Hoje em dia praticamente todo mundo bebe, a gente vê jovens, tão jovens, já começando a beber e se enveredando por escolhas que muitas vezes não fazem parte de um processo totalmente consciente. Então eu queria contar para vocês um pouco por que eu decidi parar, como foi o meu desafio inicial, como tem sido, as mudanças que eu percebi na minha vida de maneira geral. E recentemente eu completei 1 ano, passou muito rápido, não imaginei que fosse ter essa sensação assim de passar tão rápido. A minha decisão de parar foi no carnaval do ano passado, logo depois do carnaval. E eu não posso dizer que eu tinha exatamente um problema com álcool no sentido de dependência. Porém, era nítido que eu percebia que ele me afetava e prejudicava muitas vezes um comportamento, me fazia agir de maneira que eu não ficava satisfeita comigo depois, ou porque fazia alguma coisa e me arrependia, ou porque não lembrava de coisas que tinham acontecido. E não tem coisa pior para mim do que ter lapsos de memória, né? Isso é uma coisa super poderosa do álcool, que é a gente se esquecer de coisas. E o pior de tudo é que muitas vezes essas coisas são boas, né? A gente está vivendo momentos felizes, alegres, se divertindo com amigos e com outras pessoas. E aí no dia seguinte você não se lembra de todos aqueles detalhes, ou vem alguém te contar alguma coisa, e aí você ali naquela hora tá ouvindo, mas não tá totalmente presente, depois acaba se esquecendo ou não consegue interagir direito com essa pessoa no sentido de dar a atenção que ela precisa e merece muitas vezes, e isso tava me incomodando de certa forma. E aí, no carnaval do ano passado, 2024, teve um episódio que me chamou muito a atenção e foi aonde eu decidi me fazer uma proposta de ficar 90 dias sem bebida. E aí depois eu veria como é que as coisas progrediriam, né? Se eu ia querer voltar a beber ou se eu ia parar de vez. Mas eu me dei esse prazo de 90 dias que eu achei que era plausível e que eu já conseguiria perceber mudanças e benefícios na minha vida de maneira geral. E aí, num bloco de carnaval do ano passado, eu tava lá curtindo com umas amigas. E aí, aquela coisa, né? Loucura de carnaval, que quem tá aí se enveredando por esses dias agora vai ter essa experiência, né? De a gente precisar entrar no clima, né? É difícil você conseguir estar num ambiente onde tá todo mundo consumindo alguma coisa e você tá ali pleno, sem ingerir nada, porque é uma energia muito forte do ambiente, das pessoas. E aí naquele carnaval, naquele dia, uma segunda-feira, num bloco de eletrônico, eu vejo um casal dançando, curtindo, e eles nitidamente estavam de cara limpa. E eu fiquei surpresa com aquilo, né? Porque, poxa, um evento de carnaval, você conseguir encontrar um lugar para curtir, estar bem,
aquilo me chamou muita atenção. E eu fui falar com eles, né? Eu fui lá de intrometida pedir licença e eles me falaram. E aí a menina me falou o seguinte: eu perguntei, olha, desculpa atrapalhar o rolê de vocês, né? A curtição de vocês, mas eu tô vendo que vocês estão aqui plenos, aproveitando, e eu tô vendo que vocês estão de cara limpa, né? Me conta qual que é esse segredo. E aí ela falou uma coisa que aquilo virou uma chave muito importante para mim, que foi o seguinte: ela falou assim, eu já tenho tudo que eu preciso. Essa música maravilhosa, esse ambiente, esse sol incrível, o ar que eu respiro, eu não preciso de mais nada. Aí eu me dei conta de que é verdade, a gente não precisa desse tipo de coisa para se divertir. A gente já tem tudo que a gente precisa dentro da gente, a gente já tem as coisas que a gente precisa ao nosso redor, os nossos amigos, familiares, o ambiente à nossa volta, as festas, os lugares que a gente frequenta. Eu sei que é desafiador, né? Mas quando a gente se dá conta, não só intelectualmente, racionalmente, mas a gente consegue trazer isso para nossa vida de forma prática, concreta, é uma mudança assim, game change, mudança completa no jogo da tua vida. Porque os benefícios de não estar fora da tua consciência são enormes, né? Você pode imaginar que você consegue tomar decisões mais claras, você consegue ajudar uma pessoa se estiver precisando, você respeita mais o seu corpo. Isso foi uma coisa que pra mim fez muita diferença, porque eu adoro dançar e eu era daquelas pessoas que saía pra dançar e inimiga do fim, né? Só vou embora quando a balada acaba, quando eu tô sendo convidada a me retirar do ambiente. E o álcool dá esse gás a mais, essa energia a mais pra gente, né? E quando você não bebe, você encontra um lugar de diversão dentro daquele lugar, dentro daquele espaço onde você tá, dentro daquele contexto. Se você começa a se cansar, você percebe isso. E aí você vai aprender a respeitar o seu corpo. Então isso fez muita diferença. Porque eu não preciso chegar no limite, eu não preciso ficar num lugar, numa festa até 5, 6 horas da manhã se eu não tiver energia para isso, se eu precisar de algo externo para me dar essa energia. Então, em relação a essa parte física, né, tirando a camada superficial que todo mundo sabe, que é a questão de ressaca, ou questão de mal-estar no dia seguinte, ou de você demorar muito tempo para se recuperar, chega um ponto da vida que você também aprende a beber, né? Algumas pessoas aprendem a beber, conseguem consumir um tanto que ela fica legal, bem, dentro do que a gente pode considerar bem, né, em relação a isso, e não ter tantos prejuízos em relação à ressaca no dia seguinte, mas o cansaço ele vai vir, né? Porque a substância tá dentro do seu corpo e não tem como você querer que isso se resolva imediatamente. É o processo que precisa ali acontecer de qualquer forma. Então, esses 90 dias foram desafiadores, principalmente os primeiros, porque a minha ideia era parar na quarta-feira de cinzas, só que aí história, né? Esqueci disso, acabei bebendo no último domingo, aí eu fixei uma data que seria 1º de março do ano passado, só que a partir do dia 26 eu já não estava bebendo, que foi uma segunda-feira. E aí o que aconteceu no dia 1º de março, que foi uma sexta-feira? Eu resolvi sair, fui para uma baladinha perto de casa. E aí eu não fui tão cedo. Quando a gente chega num lugar cedo, a gente consegue ir sentindo o clima do ambiente, você vai se entrosando com as pessoas, né, com tudo que está acontecendo ali, o nível de energia vai subindo junto e você está acompanhando aquilo. Quando você chega numa festa, por exemplo, se você, esse carnaval agora, entrar no bloquinho de carnaval, quando ele já tá na metade, o povo já tá loucaço e você chega ali... É um choque, a gente sabe disso. Quem já curtiu carnaval, quem já foi para uma festa grande, qualquer que seja, percebe isso, né? É uma energia coletiva ali muito forte. E aí eu fui para essa balada na sexta-feira, já depois de ter começado um pouquinho. E o que aconteceu? Era um lugar que eu já conheço, que eu costumo frequentar, então já sou de casa, mas
eu fui sem beber nada. E aí quando eu entrei, eu já comecei a me antever, né? Poxa, eu não tô bebendo, as pessoas estão bebendo, o lugar tá cheio, eu vou começar a andar aqui, eu vou me esbarrar nas pessoas, as pessoas vão esbarrar em mim, vai acontecer alguma coisa, eu vou me irritar, eu vou me incomodar, ou enfim, né? Aquelas coisas que a gente sabe que acontecem em festas. E quando você tá bebendo, você não liga pra isso, tá todo mundo na mesma pegada, ou o oposto também, né? De a pessoa já ter bebido e aí ela resolve ser a valentona, querer brigar e etc e tal. Entrei na balada, comecei a perceber esse desconforto, um pouco de desconforto, eu comecei a perceber que comecei a ficar ansiosa, de verdade, assim, começou meu coração a dar uma palpitação. Quando eu me dei conta disso, eu falei assim, poxa, se eu entrar nisso agora, eu não vou aproveitar a balada. Então eu preciso me tranquilizar. Comecei a respirar de forma mais consciente, comecei a prestar atenção em como eu estava, no meu corpo, no ambiente. Falei, não, tá tudo bem. Fui me dando sugestão de que tá tudo bem, fui respirando mais pausadamente, fui me acalmando, aquietando, e aí passou um pouquinho de tempo, eu já consegui estar ali numa boa e curtir. E aí, nossa, esse dia foi um marco, assim, porque uma coisa que depois que a gente sai dessa estrutura, parece que sempre foi assim, né? Pensa alguma situação da sua vida que você resolveu e que aí quando você vai contar para alguém depois de um tempo, que você já está estável com aquilo, parece que aquela versão anterior sua não faz parte mais, você não consegue mais acessar como era. Então hoje, para estar aqui contando como foi para mim e as coisas que aconteciam antes, é um esforço que eu preciso fazer. Porque é como se a minha mente, é como não, né? Na verdade, a minha mente se desprogramou daquele padrão que ela costumava ter, tanto de comportamento quanto de lembrar das coisas. E eu criei uma nova programação. Então, hoje em dia, eu não preciso e não quero mais beber, se tornou uma escolha minha, porque eu percebi que eu fui ganhando muito mais consciência sobre mim, sobre os lugares onde eu estava, sobre as pessoas com quem eu estava. Isso me possibilitou também entrar num estado de presença, porque quando você não está sob o efeito de qualquer coisa que te tire da consciência, você tem mais clareza sobre as coisas que você faz, ou que você precisa fazer, o que você fala, enfim, né? E aí isso vai se intensificando e se aprofundando cada vez mais no decorrer do tempo. Funciona para todo mundo parar assim de uma vez como eu fiz? Depende, né? Cada pessoa funciona melhor de uma maneira. Eu, como terapeuta, já atendi diversos casos de alcoolismo, de pessoas tanto que preferiram ir diminuindo, quanto outras que pararam de uma vez. E aí a estratégia terapêutica que a pessoa vai preferir, que vai funcionar melhor para ela, da mesma maneira que o impacto do álcool na vida de cada um. Então, eu não me considero que eu era dependente do álcool, que eu era alcoólatra, nada disso. Graças a Deus e ao meu ambiente familiar, que não era com consumo normal de álcool dentro da minha casa, eu não tinha isso. Mas fato é que todo final de semana, quando eu saía, eu acabava bebendo, porque fazia parte daquele contexto, das pessoas com quem eu estava, do ambiente onde eu estava. E então isso também começou a mudar, né? Porque a gente começa a fazer escolhas mais alinhadas com a pessoa que nós nos tornamos. A partir do momento que eu tomo uma decisão, né, que eu percebo alguma coisa na minha vida que não está exatamente do jeito que eu gostaria, eu tomo a decisão de mudar e faço um esforço para isso, né? Busco estratégias, ferramentas, as intervenções que forem necessárias, sejam externas ou internas ou as duas, eu começo a me modificar internamente. A partir de eu me mudar internamente, necessariamente o ambiente onde eu estou, ele vai acabar sendo modificado ou precisando ser modificado. Então, por isso que muitas vezes pode ser mais interessante para quem quer parar ir diminuindo.
porque daí você consegue ir dosando o tanto de contato com as pessoas que fazem parte desse ambiente, desse rolê, desse hábito, e aí você também ir sentindo se aquilo ainda faz sentido para você de manter, ou se você começa a criar outros ambientes, outros contatos, outro contexto para sua vida. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Primeiro, porque não é uma decisão fácil, eu sei disso, né? Tem coisas na nossa vida que vão entrando como um hábito e parece natural. Quando você vai ver, opa, já tá todo mundo fazendo parte dessa mesma historinha, e aí você tomar a decisão de ser a pessoa que vai quebrar com isso é desafiador. E não necessariamente você precisa, é claro, se afastar das pessoas que você convive. Óbvio que não é isso, não é essa a ideia, mas a de você conseguir encontrar um lugar seu de estar consciente das suas escolhas, das suas decisões e continuar convivendo ou não nos ambientes que fizerem sentido para você. Falo isso também por conta de algumas pessoas que eu conversei, né, ao longo desse 1 ano. As pessoas vêm me perguntar como tem sido e quais os desafios, ou gente que fala assim, nossa, eu gostaria de parar de beber, mas poxa, é tão habitual, é tão comum pra gente beber, né, que eu não sei qual estratégia que eu vou usar. Aí, de novo, é aquela questão de você olhar pra você e entender o que vai fazer mais sentido. Mas uma coisa interessante que você pode se propor, se você tem esse interesse, é começar a fazer isso de forma intervalada. Então, por exemplo, agora vai começar o carnaval, hoje sexta-feira, escolhe um dia para você não beber. Ou começa a ingerir 2 águas para cada bebida, ao invés de uma que a gente normalmente, né, é recomendado a fazer para não beber tanto. E aí você vai começar a perceber que é possível você se divertir nos lugares sem precisar da bebida. E é claro que é um processo, para cada um vai funcionar de uma maneira, mas o que conecta as nossas escolhas, nossas decisões com as nossas reações físicas, fisiológicas a qualquer coisa, a qualquer estímulo, é a nossa respiração. Então, se eu aprendo a dosar, a controlar a minha respiração para eu estar calma, tranquila, onde eu estiver, eu já estou me ajudando a tomar decisões e escolhas mais conscientes. E aí eu posso fazer essa transição ou parar se for o caso. De repente você quer se colocar também essa meta de ficar um tempo sem beber e sentir os benefícios para depois decidir se você vai voltar ou não, que foi como eu fiz. Mas o que acontece é que depois dos 90 dias, eu acho que os 2 a 3 primeiros meses foram os mais desafiadores, pelo menos no meu caso. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, para a gente tangibilizar um pouco mais, eu sempre costumo dizer para os meus clientes que o problema é aquilo que você entende como problema. Então, se para mim tomar 3 cervejas já me faz mal, né, já perco a noção das coisas, então esse é o seu limite. Tem pessoas que conseguem ingerir muito mais para ficar realmente ruim, né? Não era esse o meu caso. Eu não chegava a beber de cair ou de ficar inconsciente, passar mal, nada disso. Mas eu considero que o tanto que eu consumia, por exemplo, quando eu saía, vamos dizer aí, 3, 4 drinks numa noite, uma noite relativamente de 5, 4, 6 horas, né, de festa, até que não é tanto assim. Mas era um tanto que, como eu disse no começo, me fazia muitas vezes não me lembrar de coisas legais e gostosas que tinham acontecido. Isso foi o que mais me incomodava. Porque muitas vezes você está cercado de pessoas interessantes, você está vivendo momentos ótimos, e aí o álcool te rouba o estado de presença. E para mim não tem coisa pior do que ter que reconstituir a minha memória a partir das memórias ou de contos de outras pessoas. Provavelmente você já passou por alguma coisa desse tipo. Eu já acompanhei pessoas que
amigos, enfim, que passaram mal junto de mim. E aí a gente muitas vezes fica se perguntando, né? Poxa, por que a gente precisa chegar a esse ponto, né? Não estava legal, gostoso antes, né? Sem isso. Por que a gente precisa exagerar? Por que a gente precisa extrapolar? Tem também esse lado de eu mereço, né? O final de semana, quero descansar, quero relaxar. Ai, dane-se, amanhã eu me viro com isso. Se desgasta e aí você não pensa nas consequências que aquilo pode te trazer. Você só quer desafogar a tensão, o estresse da vida, do cotidiano. E aí você acha que o álcool vai te ajudar com isso, né? Desligar a tua mente por um instante vai ajudar você a resolver esses problemas. Mas você sabe que não vai, porque depois na segunda-feira eles vão estar lá. E pior, porque você vai estar cansado, exausta, não só fisicamente, mas mentalmente também, porque o álcool desgasta demais. Então a gente consegue encontrar outros caminhos para desafogar a nossa mente, o estresse que a gente vive hoje em dia, sem precisar de uma substância química, sem precisar de nenhuma substância química. Na verdade, a química que a gente é capaz de produzir dentro do nosso corpo, especialmente com a nossa respiração, ela já é capaz de proporcionar efeitos incríveis, né? A gente consegue ter viagens e sensações maravilhosas só com a respiração. Então, para que eu preciso de uma substância que vai me tirar de mim, vai me tirar do meu centro, vai fazer eu me sentir mal depois, vai fazer eu me arrepender de coisas depois, se eu posso aprender a fazer isso comigo mesma sem nenhum tipo de substância química? E também tem a ideia da gente não precisar aproveitar tudo de uma vez, sabe? Aquela coisa assim, chega uma certa idade da vida que a gente pensa primeiro nas consequências do que a gente vai fazer, depois na coisa em si. Pelo menos pra mim tem sido assim. Então, se eu vou comer um alimento, uma comida, ingerir alguma coisa, eu vou pensar antes isso daqui, como é que vai ser a digestão disso no meu corpo, né? Ou como é que vai ser o depois se eu tomar esse tanto de álcool, que seja, enfim. Eu acho que isso é um pouco da gente começar a entender o que é maturidade de verdade, né? Sair daquele lugar de alguém vai cuidar de mim, porque tem isso também, né? Você dificilmente vai sair e encher a cara se você estiver completamente sozinho num lugar completamente desconhecido, porque você sabe que você vai estar correndo um sério risco. Então, essa autorresponsabilidade em vários níveis a gente consegue ter parando de ingerir bebida alcoólica, o que naturalmente vai fazer a gente criar outros hábitos positivos também. Fora o tanto que isso interfere positivamente na nossa atividade física, por exemplo, né? Porque o álcool ele tem um efeito acumulativo. A gente acha que são só aqueles 1 ou 2 dias depois que você se estragou, que você vai precisar para se recuperar, quando na verdade não é bem assim que as coisas funcionam. Depois desses 90 dias eu me senti assim com a cabeça e com o corpo tão limpos, tão mais plena, tão mais consciente, que eu falei, poxa, eu não quero estragar isso, eu não quero perder esses benefícios que eu estou tendo. Então, desde então, para não dizer que eu nunca mais bebi nada de álcool, eu tomei um gole de vinho num evento que eu fui, aí era um vinho especial, e aí eu tomei um golinho só para experimentar, mas aquilo já deu uma chacoalhada na minha cabeça, era como se o meu cérebro estivesse dizendo, opa, o que é isso aqui? Não reconheço mais essa substância, foi bem estranho. E no Réveillon desse ano que eu brindei, e aí eu comemorei, então foram só essas 2 ocasiões. E olha, para ser bem sincera, o que eu espero em relação a isso, que era o que eu já tinha me colocado como meta quando eu completei os 90 dias, é que eu não fique dependente também do não beber mais. Eu não imagino que eu nunca mais vou beber nada na minha vida.
Eu não tenho nenhum tipo de problema com o álcool para dizer nunca mais vou pôr álcool na minha boca, porque às vezes a gente está num evento que a gente quer comemorar, ou a gente está com uma pessoa especial, ou tem uma bebida especial, alguma coisa diferente que a gente quer experimentar. E eu não quero dizer, não vou tomar porque não bebo mais e aí eu vou perder a oportunidade de repente provar alguma coisa muito especial num determinado evento ou momento, enfim. Então eu vou aproveitar até tomar um gole de água, porque eu acho que essa é a verdadeira liberdade, né? A gente ter o poder de decisão e não ficar escravo de alguma coisa nem para um lado e nem para o outro radical, a menos, é claro, que a pessoa tenha de fato alguma questão em relação a isso e a gente aprender a se divertir sem álcool. Acho que esse é o segredo da vida, né? Eu acho que todo mundo poderia, nesse carnaval, se dar uma experiência diferente. Experimenta ficar um dia, se você sente que isso pode te trazer um benefício. Experimenta um dia, falar, esse dia eu vou me dar, mas sair. Não é aquele dia que você fala, não vou beber, mas eu vou ficar em casa, vou descansar, porque daí você vai estar roubando, né? Então, vai pra vida, vai fazer as coisas que você faria normalmente, mas sem o álcool. Ou, se você acha muito ousado fazer isso agora, no carnaval, coloca como uma meta em algum momento da sua vida de você ir para algum evento que normalmente você beberia e você se experimentar sem álcool. Eu vou te dizer que é desafiador porque a maioria das pessoas não consegue ainda aceitar isso muito bem. De uns tempos pra cá a gente tem visto mais movimentos, as pessoas falando mais, aparecido mais lugares, bares, enfim, com drinks sem álcool, bebida zero, mas ainda é um certo tabu. Tanto que no começo, quando eu pedia a minha Heineken Zero, eu costumava virar o rótulo pro meu lado pra ninguém vir falar nada, perguntar de por que eu não tô bebendo, porque parecia que eu tava fazendo uma coisa errada de não beber, quando na verdade eu só estava escolhendo pela minha saúde, tanto física quanto mental, e pela minha longevidade, porque eu quero chegar ao máximo de vida que eu puder ter com saúde, com qualidade, e certamente o álcool é o maior veneno que existe para isso, porque junto dele vem uma série de outros padrões de comportamento, né? Ele se associa aí a cigarro, enfim, hábitos nocivos para nossa saúde. Então, se eu puder recomendar a vocês de alguma coisa em relação a isso, experimentem, se experimentem. Eu tenho uma premissa para mim, já faz algum tempo isso, que eu gosto de me experimentar. Eu gosto de fazer laboratórios comigo mesma, e aí de diversas formas, diversas brincadeiras que eu faço comigo e coisas sérias também. Mas nesse intuito, sabe, de criar oportunidades, de me experimentar de maneiras diferentes em situações corriqueiras, ou me colocar em situações diferentes daquelas que eu estou acostumada. E certamente o álcool foi o maior benefício que eu já tive nesse último ano. E uma outra coisa também que pode ajudar, se você tem interesse em parar de beber, é uma coisa mais radical, que a gente vai fazer daqui a pouco. E se alguém quiser acompanhar, a gente pode transmitir aqui, mas eu postei no meu story agora há pouco, né? Vai rolar um gelo, uma imersão no gelo. E olha, se tem uma coisa que quebra total paradigmas, estruturas nossas, é a imersão no gelo. Porque ali é uma situação extrema de você enfrentar a coisa mais desafiadora. Porque é uma sensação de você com dor no seu corpo inteiro, você entrar numa banheira com uma temperatura de 10, 15, 8 graus... e você conseguir controlar a sua respiração para estar confortavelmente dentro desse ambiente totalmente inóspito, que é o gelo, né? Então, essa é uma ferramenta que a gente pode usar também como maneira de agregar, potencializar, né, para quem quer fazer transformações profundas, não só parar de beber,
mas qualquer outra coisa que você perceba e que tem causado estresse na sua vida, né? O que a gente faz na imersão do gelo é preparar o nosso corpo para essas situações de estresse. Então, eu vou me expor ao estresse de maneira controlada para treinar a minha mente e o meu sistema nervoso a como reagir em situações que eu não sei o que vai acontecer, da onde vai vir, com que intensidade, em que momento. De repente é uma notícia de um desligamento ou uma perda de alguém importante ou uma doença. Se você não está apto, né, se você não tem a sua fisiologia preparada para lidar com essas situações, tem muita gente que surta, que não sabe como ajudar, como agir em situações assim. Então, a experiência do gelo ajuda muito a gente a treinar o nosso corpo e a nossa mente. Então, a gente vai equilibrar o nosso sistema simpático e o parasimpático. A gente vive com o simpático ativado o tempo todo, que é aquele sistema de luta ou fuga. Opa, chegou um boleto, estresse. Tomei uma fechada na rua, estresse. Qualquer situação que a pessoa me olhou torto, respondeu uma coisa que é muito input de estresse que a gente recebe constantemente. Se a gente não parar, se a gente não se parar, se a gente não se interromper nas nossas reações, a gente vai estar o tempo todo pilhado e reagindo e alimentando essa bola de fogo, né? Porque você me fala uma coisa que eu entendo errado, eu respondo e a coisa vai numa crescente que chega em proporções que muitas vezes a gente não tem noção do que isso pode causar. E aí tem uma premissa para qualquer processo de mudança, que é: você só pode mudar você mesmo. Eu só posso mudar a mim mesma. Eu posso conduzir outras pessoas, eu posso ajudar, orientar, conversar, acolher, mas mudar, eu só posso de verdade mudar a mim mesma. E aí, se eu invisto nisso, o meu tempo, a minha energia, em me transformar positivamente, eu não só contribuo positivamente para as pessoas com quem eu me relaciono, porque eu vou interromper algum fluxo de desentendimento, de estresse ou de atrito, qualquer coisa que seja, e eu me blindo para não sofrer a interferência do meio. É claro que muitas vezes a gente não tem como impedir, obviamente, né, que as coisas aconteçam, mas a gente tem como controlar como a gente vai reagir, que na verdade é a única coisa que a gente tem total poder, né, é nas nossas reações, a maneira como a gente reage às coisas que nos acontecem. Só que esse poder, ele vai ser proporcional à medida em que você consegue controlar as suas emoções. As nossas emoções definem e direcionam, né, tudo que a gente faz. São elas que regem basicamente a nossa vida. Então, dosar, aprender, na verdade, a domar as nossas emoções é o segredo para a gente ter mais consciência, conseguir interromper esse fluxo de loucura que o mundo está hoje. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas uma pesquisa já do ano passado que dá conta de que metade da população mundial tem algum problema de transtorno, de deficiência ou problema, deficiência não, de problema mesmo do sistema nervoso central. Então, se você não tá doente, coleguinha do seu lado tá. Se você tá, o do lado talvez não esteja, mas provavelmente está, e aí aquela coisa que vai se multiplicando cada vez mais. Se eu posso deixar vocês com uma última mensagem para este carnaval que está quase começando, em alguns lugares já está rolando aí alguns dias, se proponham fazer alguma coisa diferente nesse carnaval. Pode aproveitar, pode curtir, vai para a tua programação que você já tem vontade de fazer, mas se dá um desafio. O que você gostaria de fazer de diferente nesse carnaval para sair daquela mesmice? Aproveitar, mas aproveitar com consciência. Saber que você é capaz de fazer isso, se experimentar. E, mais importante de tudo, se não der certo, não se culpe. Você está em processo.
Muitas vezes é desafiador sim a gente quebrar paradigmas. Se a gente tem ferramentas, isso vai facilitando, obviamente, mas se a gente não tem, se a gente só vai usar a nossa força de vontade, pega leve com você. Vai fazendo o quanto você dá conta, mas também sem fazer corpo mole, né? Sem se dar desculpa de, nossa, peguei aqui, esqueci. Esqueceu? Tá com ela na mão? Devolve. Não ia beber? Toma, a cada momento que você percebe que tem alguma coisa que você está fazendo, que você não queria estar fazendo, você tem a capacidade e condições de decidir diferente. Se você é capaz de observar, eu não devia estar fazendo isso, você tem condições de fazer diferente. Então, se isso faz sentido para vocês, depois coloquem em comentários aqui o que vocês pretendem se desafiar, se tem mais alguma coisa que vocês querem saber sobre essa história do zero álcool. E pode ter certeza que quem se dispuser a fazer esse desafio consigo mesmo vai perceber que você vai acessando cada vez mais camadas mais profundas de você, mentais, físicas, a tua disposição muda, a tua energia muda, a tua clareza mental muda, sono melhora, diversos outros benefícios que a gente não precisa continuar tendo aí essa sobrecarga no nosso organismo, tanto psíquico quanto emocional, quanto mental. Fica o convite para quem está disposto a dar um passo além na sua vida e eliminar as dependências, sejam elas quais forem, porque sempre que a gente precisa de algo para a gente se comportar de um jeito que a gente gostaria, a gente não é capaz de fazer sem aquela substância, a gente está dependente. E pra mim, pessoalmente, não tem nada pior do que eu ser dependente de algo externo a mim. Gente, espero que essa live seja vista por mais pessoas aqui na gravação. Eu sei que eu marquei um dia bem ingrato para ter pessoas aqui participando, mas eu vi que algumas entraram, então quem falou que tá com saudades de fazer imersão no gelo, venha. A gente vai ter um evento agora no domingo, dia 9 de março, vai ser ressaca de carnaval, então todo mundo que vai se acabar nos bloquinhos, que vai curtir e quiser fazer uma imersão no gelo aqui no Paraíso, em São Paulo, manda mensagem para mim na DM que eu passo as informações. A gente está fazendo grupos super pequenos, tem uma ficha para você preencher com várias informações que eu vou precisar ter de você para saber se é o momento de você participar dessa imersão ou não. A gente vai ter outras, mas precisa sim preencher a ficha. E não vai ser só imersão no gelo, tá? É um evento de um dia inteiro, onde nós vamos olhar aí para os nossos bloqueios, as nossas travas, uma série de coisas e jogar isso tudo pro gelo, tratar, resolver e ter um almoço consciente, um momento de comunhão com as outras pessoas, né? Compartilhar. Vai ser bem gostoso, tem outras surpresas ainda que eu não vou contar para vocês aqui agora. E aí, o que acontece se você vier para esse evento? Segunda-feira você vai, de fato, estar pronta para começar o ano, para renascer, porque tem uma coisa que no decorrer das minhas experiências de imersão, eu fui percebendo que a banheira de gelo é como se fosse um útero, só que gelado. Porque é uma sensação, quando você tá ali, depois de algum tempo, que você consegue encontrar, né, um lugar na sua mente que você fica calmo, estável, tanto a respiração quanto os pensamentos, você consegue de fato meditar e aproveitar essa experiência, que às vezes a gente vai mexer um pouquinho, qualquer mexidinha que a gente dá, a gente sente o gelo de novo, já gera um desconforto. Então encontrar esse lugar é uma coisa bem especial, só que quando você sai da banheira, é uma sensação de renascimento, é uma sensação assim de nossas células despertando, acordando. Realmente a gente tem uma sensação assim incrível, fantástica. E aí começar a segunda-feira com essa sensação, eu tenho certeza que vai ser uma ótima experiência que você pode se dar. Acho que é isso.
né? Se ousar fazer diferente, ousar sair da caixa, sair do lugar comum, porque a gente só pode criar coisas diferentes se a gente se permite fazer coisas diferentes. Em primeiro lugar, com a gente mesmo. Gratidão a todos, bom carnaval e até a próxima!